Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo sobre genética e hoje a gente vai dar uma olhada no heredograma. Eu peço desculpas que eu não estou aparecendo no vídeo, mas é que eu acabei de acordar, tudo pijama, roupão, cara inchada, e como vocês devem estar assim na casa de vocês, eu também estou assim aqui em casa e aí resolvi não aparecer porque tô muito feio, beleza? Mais importante a aula, até porque a aula vai ser curtinha. Então bora lá. O que seria o heredograma, esse palavrão aí? Heredograma nada mais é do que a árvore genealógica. É o seguinte, quando vocês encontrarem um exercício de genética, em vez de vocês colocarem lá, Maria era casada com João, que teve 3 filhos, Larissa, Paula, Guilherme, e aí fica uma coisa muito grande, sabe? E você quer algum gráfico que você visualize aquilo muito rápido. Então você usa esses quadradinhos, esses círculozinhos, tá? Então, toda vez que for assim um quadradinho, tá? A gente sabe que é um homem, tá? Toda vez que for redondo, vai ser uma mulher, tá? Independente da espécie, tá? Quadradinho, tracinho, círculo é um homem que se cruzou com uma mulher, ou seja, que fez sexo com mulher e teve aqui um filho. Se for homem, o filho vai ser quadrado. Se for mulher, vai ser círculo. Tudo bem? Quando o homem e a mulher têm esses dois tracinhos, significa que é um cruzamento consanguíneo, tá? Ou seja, eles são parentes. Se você tiver mais de um filho, no caso o casal aqui, você vai aumentar, né? Vai colocar isso daqui, né? Aqui no casal, tá? E aí você vai ter quantos filhos você quiser. Depois a gente vai ver um exemplo. Se for gêmeos, você vai ter nesse casal aqui um triângulo, tá? Se for gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos diferentes, né, bivitelínicos, você vai ter esse formato, tá? Se for gêmeas, no caso, né, seria um círculo. Se for um gêmeo macho, um gêmeo fêmea, né, um quadrado e um círculo. E se for gêmeos monozigóticos, né, que são gêmeos idênticos, aí você vai ter a mesma coisa, mas você vai ter um tracinho aqui. E é claro que ou vai ser macho com macho ou fêmea com fêmea, porque é o mesmo DNA, tá? Outra coisa também é a pintura do quadradinho e do círculozinho. O que significa? Que esse indivíduo, ele tem certa característica, certa doença, tá bom? A gente vai tentar entender melhor esse heredograma no próximo slide. Então, aqui a gente tem um heredograma, você vê aqui, o cara e a mulher, né, tiveram 3 filhos, desses 3 filhos, esse daqui, né, o número 5, ele é afetado por uma doença ou por uma característica, tá? Essa filha aqui do casal casou com outro rapaz, o 8, e tiveram 3 filhos, tá? Duas filhas, a 10 e 12, e um filho, número 11, tá? Sendo que essa última filha aqui, ela tem a doença ou a característica, tá? Esse último casal que a gente falou que teve filhos, né? O menino, né? O pai, é o quê? É filho desse casal aqui e tem uma irmã, tá? Então, é muito legal vocês estudarem esse heredograma, entenderem, porque a maioria dos exercícios de genética, ele vai cair. O heredograma ajuda a descobrir se é uma doença dominante ou recessiva. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, o 1 e o 2, né? O 1 e o 2, eles não têm a doença, né? Ou a característica, tá? Mas tiveram um filho com a característica. Vamos supor que eles são recessivos, tá? Ou seja, azinho, azinho. Então, o 1 é azinho, azinho, o 2 é azinho, azinho. Então, vamos colocar aqui, azinho, azinho versus azinho, azinho. Fazendo o quadro de Punnett, né? Como são os mesmos alelos, a gente só tem um gameta, né? Dá 100% azinho, azinho. O que significa que o heredograma ajuda a descobrir se uma doença é recessiva dominante. Os pais não têm a doença, tá?
Como é que eu sei que eles não são azinho, azinho? Porque azinho, azinho com azinho, azinho, a gente viu aqui, ó, dá 100% azinho, azinho. Então, todos os filhos deveriam ser normais. Mas você não tem todos os filhos normais. O número 5 aqui, ele tem a doença. Então, os pais normais não podem ser recessivos, tá? Eles têm que ser dominante. Então, a característica normal é dominante, tá? Logo, a doença, ela é o quê? Recessiva, tá? Porque é o contrário. Então, pessoal, só pelo heredograma, você já consegue determinar se a característica, a doença, ela é recessiva ou dominante, tá bom? Então, esse é um caso da miopia. Miopia é uma característica recessiva. Então, vamos lá no caso aqui do exemplo. Determine o genótipo de todos os indivíduos do heredograma. Então, eu sei que esses indivíduos aqui não podem ser azinhazinho e azinhazinho, porque azinhazinho com azinhazinho dará o quê? Tudo azinhazinho. E a gente tem um indivíduo aqui que é doente, tá? Ou seja, sempre os recessivos, eles darão filhos recessivos, tá? Pais recessivos darão filhos com a mesma característica. Se a característica dos filhos for diferente dos pais, significa que a característica dos pais é uma característica dominante. Guardem isso para vocês, tá? Pais recessivos têm filhos recessivos, tá? Pais dominantes, com características dominantes, podem ter filhos dominantes e recessivos. Como pais recessivos têm filhos recessivos, e esse cara aqui tem uma característica diferente dos pais, então os pais aqui são dominantes. Eu não sei se é azão, azão ou azão, azinho, mas eu vou botar aqui, tá? Azão alguma coisa, azão alguma coisa. Como os pais são dominantes, o míopezinho aqui é recessivo. Então, eu vou botar aqui azinho, azinho. Esse azinho veio do pai e esse azinho veio da mãe. Então, esse pai aqui tem que ter um azinho e essa mãe aqui tem que ter um azinho. Beleza? Beleza. O 6, eu sei que é dominante porque os pais são dominantes, mas eu não sei se é azão, azinho ou se é azão, azão. Então, eu vou colocar aqui azão e depois eu vou descobrir. O 7, dominante. Um azão aqui, tá? O outro eu não sei ainda. Como todos esses são dominantes, a gente coloca aqui um azão para cada um. A gente ainda não sabe se é azão, azão ou azão, azinho. Tá? Aqui também vai ser azão, aqui vai ser azão. E esse daqui a gente sabe que é azinho, azinho, porque ele é míope. Azinho, azinho, um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. Então, o 7 aqui, que é a mãe, tem um azinho, e o 8, que é o pai, tem um azinho. Beleza? O resto a gente não sabe, tá? A gente sabe aqui como o 8 é um azão, azinho. Esse azinho aqui veio do pai ou da mãe, a gente não sabe de quem que é, tá? Então, a partir disso, a gente coloca o genótipo de todos os indivíduos do heredograma. Ah, professora, eu não sei esses genótipos aqui. Tá, você sabe que é azão alguma coisa. Quando você não sabe o que é alguma coisa, você bota um tracinho, tá? Então, aqui tem um tracinho, aqui tem um tracinho, aqui tem um tracinho, aqui tem um tracinho, aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho. Que tipo de herança é a miopia? É uma herança monogênica recessiva, tá? Porque os indivíduos, eles são recessivos. Qual é a probabilidade do casal 7 e 8 ter uma criança míope? 7 e 8, já sei que é azão, azinho e azão, azinho, beleza? Por que eu sei que é azão, azinho, tá? Porque um dos filhos é míope, é azinho, azinho. Então, um azinho veio para o pai e um azinho veio para a mãe.
Qual a probabilidade do casal 7 e 8, então os dois são azão, azinho, de ter uma criança míope? A gente faz o quadro de Punnett. Azão, azinho, pode ser da mãe, e azão, azinho pode ser do pai. Nesse caso, tanto faz, que são iguais, tá? E vai dar o quê? Qual a probabilidade dos filhos? Poderia ter um filho azão, azão, poderia ter um filho azão, azinho, poderia ter um filho azão, azinho, e poderia ter um filho azinho, azinho. O que o exercício pede? A probabilidade de ter uma criança míope, tá? Então, das 4 alternativas de chances de ter um filho, tá? Míope seria o quê? Azinho, azinho. Então, uma delas seria míope. Isso vai dar o quê? Uma possibilidade em quantas? Em 4. 1 sobre 4 é 0,25, que isso dá 25% de probabilidade. Então, pessoal, aqui é um outro exemplo da probabilidade do indivíduo número 9 nascer normal e do sexo masculino. E aí, qual a característica que a gente vê aqui? A polidactilia, que são 6 dedos. Então, o que acontece? Indivíduos com mais de 5 dedos, rajuradinho aqui em pretinho, tá? Pessoas normais, branquinhas, tá? Então, pessoal, ser branco ou ser preto aqui não significa ser dominante ou ser recessivo. Significa ter a característica que a gente está falando no exercício. Se tiver a característica, é preto. Se não tiver a característica, é branco. Olha o heredograma. Recessivo com recessivo, só tem filho recessivo. Se isso não acontecer, os pais são dominantes. Então, isso aconteceu aqui? Não aconteceu. Então, os pais não podem ser recessivos. Os pais são dominantes. Então, é azão alguma coisa, né? E azão alguma coisa, tá? Então, todos os pretos são dominantes, né? Azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão alguma coisa, tá? E no caso, todos os branquinhos são recessivos, né? Azinhazinho, azinhazinho, e aqui azinhazinho. Se o 8 é azinhazinho, um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Então, aqui o 3 é azão, azinho, e o 4 é azão, azinho. Se o 5 é azinhazinho, um veio do pai e um veio da mãe. A mãe já é azinhazinho, tá? E o outro veio do pai. E aí, a gente tem aqui o 6 e o 7, né? A gente consegue saber quem é o 7? Não. Por quê? Porque ele pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho. E o 6? O 6, a gente sabe que ele é azão, azinho. Por que a gente sabe? Porque a mãe só tem azinho para dar. Então, um azinho vai ter que ir para esse 6. Como ele é dominante, essa característica polidactilia que a gente está falando é dominante, é claro que ele vai ser azão, azinho. O exercício é: qual é a probabilidade de nascer normal e do sexo masculino? Então, o que acontece? Esse 7 aqui, a gente não sabe se ele é azão, azão ou azão, azinho, tá? Porque o 3 e o 4 são azão, azão. Primeira coisa que a gente tem que ver é qual a probabilidade do 7 ser azão, azinho. Por quê? O exercício pede qual a probabilidade do indivíduo 9 ser normal. A característica normal é o quê? Recessiva. Então, é azinhazinho. Para ele ser azinhazinho aqui, ele recebe um azinho da mãe e recebe um azinho do pai, tá? Para ele receber um azinho do pai, o pai tem que ser o quê? Azão, azinho. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir é a probabilidade do 7, ou seja, do pai, ser azão, azinho, tá? Então, vamos colocar aqui o quadro de Punnett, o pai, o 3 no caso, né? O pai do 7 é azão, azinho, a mãe do 7 é azão, azinho. Vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 tá? Mas a gente sabe o quê? Que o 7, ele é polidáctilo. Então, você já sabe
que esse azinho não existe, porque o exercício já te diz que o 7 é polidáctilo, então ele não pode ser normal. Qual é a probabilidade dos polidáctilos dele ser azão, azinho? Azão, azinho, azão, azinho. E aqui é um azão, azão. Então, das 3 possibilidades, a probabilidade dele ser azão, azinho é 2/3. Lembrando, por que não entrou esse azinho, azinho na probabilidade? Porque qual é a probabilidade dele ser normal? Não existe essa probabilidade. Por quê? Porque o exercício já te diz que ele é polidáctilo, uma vez que ele está pintadinho aqui, tá? Então, por isso que a gente nem conta essa possibilidade. Conta todo como se fosse os 3. E aí, a probabilidade dele ser azão, azinho é 2/3, tá? Então, tá. Então, a gente coloca a probabilidade dele ser azão, azinho, 2/3, tá? Que o 7 seja azão, azinho. Partindo da probabilidade do 7 ser azão, azinho, a gente começa a determinar as outras características, tá? Então, ficou azão, azinho, azão, azinho. Beleza. Qual a probabilidade de nascer normal e do sexo masculino? Azão, azinho, a mãe. Azão, azinho, pai. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Olha só, agora, ele te dá o algarismo 9. Ele não diz se o algarismo 9 é branquinho ou pretinho, se ele tem a característica ou não tem. Por isso que a gente vai contar as 4, tá? Qual a probabilidade dele ser normal? Das 4 possibilidades, só tem um azãozinho, tá? Então, seria o quê? 1/4, tá? Mas ele não quer saber só de nascer normal. Ele quer saber também que seja do sexo masculino. Só existe 2 chances do filho ter um sexo, né? Ou é feminino ou é masculino. Então, é 50% cada. Então, a gente coloca aqui e meio, que seria a chance de ser masculino, tá? Isso dá 1/8. Mas a gente não pode se esquecer daquele 2/3 que era do pai, ou seja, do 7 ser azão-azinho. Então, 1/8 vezes 2/3 vai dar o quê? 2, 3 vezes 8, 24. Né? Cortando isso, vai dar 1/12. Então, o final desse exercício é o quê? A probabilidade do indivíduo número 9 nascer normal e do sexo masculino é 1/12. A resolução, né? A probabilidade P1, a probabilidade do 7 ser heterozigoto, ele não usou A, usou B, 2/3, que nem a gente fez aqui. Probabilidade do 9 ser do sexo masculino, meio, né? E a probabilidade do 9 nascer normal, 1/4, né? Como é que faz para ter todas essas probabilidades juntas? Você multiplica e você tem aqui 1/12.